Uma coisa importante é a gente entender o momento, sabe? Porque ele era especialista em operação, logística? Ele era assim, a qualificação dele era como alguém que tinha experiência em estruturar operações complexas rapidamente. Ele atrapalhou, travou, sabotou alguma ação de sua gestão? Não. Ou, ao contrário, ajudou o senhor ou contribuiu bastante? Eu acho que ele fez o papel dele. A gente, na época, me lembro, por exemplo... Então, contribuiu bastante? Contribuiu. Acho que ele fez o papel dele. Tá. Me lembro da gente buscando ventiladores, respiradores, antes até de ir para a distribuição. A gente tentava levar direto, tentou trabalhar essa distribuição. Porque aquele momento realmente era um momento bem difícil, né? Porque era uma coisa que estava faltando no mundo, era uma competição mundial por EPI, por respirador. E eu naquele momento, eu via atuando dedicado e conseguindo entregar as coisas. Houve progresso dele no cargo? Como assim? Ele ascendeu, estudou, passou a ter conhecimento que não tinha antes? Eu acredito que sim. E a gente conversava, a gente estava perto e eu conversava com ele sobre o porquê das coisas e o que estava sendo feito, como é que isso ia ser trabalhado. Eu acho que, naturalmente, ele deve ter assimilado alguma coisa nesse período, né? E com a sua saída do Ministério, o seu, então, secretário executivo, que o senhor acha que evoluiu bastante, Pazuello, já se mostrava suficientemente qualificado para representar a autoridade sanitária máxima do país? Então eu só queria colocar que eu não falei que ele era altamente qualificado, eu só falei que ele tinha tido uma evolução, né? Já que ele esteve do meu lado. Verdadeiramente acha. Então isso é uma coisa importante. E na posição de ministro, eu acho que seria mais adequado um conhecimento maior sobre gestão em saúde. Muito bom. Ontem, o ex-ministro Mandetta disse que foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro por seu perfil técnico e sempre pautou os trabalhos do Ministério da Saúde em orientações técnicas. Defendeu que o isolamento social seria necessário quando do agravamento da pandemia. Afirmou ainda que a prescrição de cloroquina como uma forma de tratamento precoce, sem qualquer comprovação científica, como disse Vossa Excelência, seria medida temerária e inadequada. Além disso, alertou o governo federal de que o número de mortes por Covid poderia chegar a 180 mil. Por fim, informou ter sido demitido porque sua forma de atuação não se aliou com as do presidente da República. Vossa Excelência também é médico e, ao que tudo indica, também foi escolhido para a pasta devido ao seu, e aqui foi ressaltado no início, o seu honroso perfil técnico. Assim, indago, Vossa Senhoria compartilha das orientações quanto à necessidade que a pessoa à frente do Ministério da Saúde deve se pautar por uma atuação eminentemente técnica? Sim. Vossa Senhoria compartilha das orientações, melhor dizendo, o presidente da República chegou a lhe mostrar a carta enviada pelo ex-ministro Mandetta? Não. Vossa Senhoria teve autonomia para formar sua equipe de trabalho? Sim, isso é uma coisa importante. O Pazuello entrou na Secretaria Executiva, mas as outras secretarias foram todas mantidas em nível técnico. Então, foi até que eu coloquei no começo, eu tinha uma preocupação grande que o trabalho que havia sido iniciado fosse continuado, até porque você entra num processo, naquele momento, bem difícil, então qualquer coisa que fosse travada ou atrapalhada seria ruim. Então, ali todas as outras secretarias foram mantidas em nível técnico. O presidente da República
assumiu com Vossa Senhoria o compromisso de permitir uma condução técnica dos trabalhos do Ministério? Senador, ele nunca falou nada em contrário, então eu assumi que sim, que a minha conduta ali deveria, eu seria, até por ser uma pessoa técnica, não seria muito razoável esperar que eu fosse conduzir sem ser de uma forma técnica, então eu assumia que teria autonomia para conduzir. Mas ele nunca palpitou, nem permitiu que alguém palpitasse na definição de suas políticas públicas? Não, isso não. A única coisa que tinha uma discussão era sobre a cloroquina. Inclusive, quando eu entrei, a nossa discussão, a gente até era mais... nunca teve uma coisa específica sobre tentar interferir no que eu fazia. Tá. Por que Vossa Senhoria aceitou a missão e apenas 29 dias depois desistiu dela? Com a experiência que eu tive na área de gestão, quer dizer, eu fiquei na gestão em saúde quase 30 anos, com a formação que eu tinha, né, inclusive uma das coisas que eu esqueci de colocar, que eu fundei, foi um Instituto de Educação e Pesquisa na área de oncologia, que se tornou um dos maiores do Brasil. Eu achei que eu era uma pessoa que tinha o preparo para conseguir conduzir o país na pandemia e depois dela, e é uma honra você poder ajudar o teu país, principalmente num momento tão difícil. Então, ali era uma combinação de eu achar que eu tinha o preparo e a condição e o momento que eu achei que ajudar o Brasil seria uma coisa importante. Então, de alguma forma, o senhor se sentiu enganado pelos compromissos que teve por ocasião do seu convite? Senador, eu não diria enganado, eu diria que no final eu percebi ao longo daquele período, e eu não precisava de um período longo para perceber isso, que eu não teria a autonomia necessária para conduzir como eu acreditava fosse a forma mais correta. Então, qual foi a real causa, o real motivo do seu pedido de demissão? Bom, o pedido específico foi pelo desejo de ampliação do uso da cloroquina. Tá? Mas o que eu quero colocar é que isso era o momento, isso eu já falei mais de uma vez, esse era o problema pontual, mas isso refletia uma falta de autonomia e uma falta de liderança. Após a sua saída do Ministério, Vossa Senhoria teria percebido algum tipo de represália ou de perseguição de agentes ou órgãos do governo? Porque ontem o ministro Mandetta disse que isso aconteceu com ele. Não, senhor, comigo não. Ótimo. Seu antecessor no Ministério promovia entrevistas coletivas diárias para a informação da população sobre o estado da pandemia. E afirmou ontem, nessa comissão, que o presidente solicitou que as entrevistas diminuíssem, mesmo sem ter um plano de comunicação formal sobre a Covid-19. Na sua gestão, percebeu-se efetivamente uma diminuição das entrevistas em relação à gestão anterior? Por que motivo isso aconteceu? Vossa Senhoria foi orientado nesse sentido pelo seu superior? Quem foi que deu essa sugestão para diminuir as entrevistas? Na verdade, essa sugestão nunca veio do presidente. O que aconteceu? Veio de quem? Não, eu vou falar agora, eu vou explicar. Por favor. O que aconteceu? Quando eu entrei, existia um clima de politização e disputa muito grande. Era um clima muito tenso. Então, eu via que as coisas que eu falava, elas eram mais usadas do que ouvidas. Então, existiu ali um primeiro momento em que a ideia era só tentar diminuir um pouco a tensão. Esse momento é um momento em que eu tomo um pouco mais de conhecimento do dia a dia, do Ministério. Eu já tinha algumas coisas bem definidas na minha cabeça em relação ao que fazer. Até, na verdade, eram 5 pontos que eu tinha ali. Um era a parte de testagem, a outra era a parte de isolamento, a parte hoje era de revisão da linha de cuidado, o quarto era as visitas e o quinto era informação. Então, ali a ideia era, inclusive eu achava que aquelas coletivas elas deveriam ser até um pouco mais técnicas no sentido de não só passar número, mas tentar passar alguma comunicação para a sociedade, sabe? Então, ali era um momento em que eu estava também estudando até a melhor forma daquelas coletivas acontecerem.